Qual é a sua prioridade? Amém, amados? Mateus 6, versículo 33. Louvado seja o nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Senhor Deus, Pai poderoso e santo, esta é a tua palavra. Fala conosco, Senhor, que já usou teu filho para orar pela minha vida, que eu venha diminuir, que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis sentar. Estou vindo aqui geralmente de 15 em 15 ou até mais vezes, mas até mais tempo, né? Mas sempre estou aqui presente com os irmãos. Amém? Eu acredito que na próxima ceia eu vou estar aqui, né? Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, é fato que aqui nós precisamos evangelizar para que a igreja floresça. Eu estava agora, antes de vir aqui pregar, e ao meu coração veio, né, tem muitas igrejas aqui, mas nem todas têm o mesmo alimento. Eu tenho certeza que o tempero da Resbom, quando ele começar a ser ministrado aos corações desse bairro, muitas almas serão conquistadas para o Senhor Jesus. Qual é a sua prioridade? Nós, aqui nessa terra, é interessante como são as coisas, e a gente se parar, né? Também graças a Deus para quem está conosco através do YouTube. A gente nasce, cresce, e com um certo tempo a gente vamos embora. Trabalhamos muito para conquistar coisas aqui na terra, coisas que vão todas ficar aqui. A gente não leva nada, às vezes nem a roupa que a gente está vestido, que gosta, na hora de sepultar, nem com ela é sepultado, e não leva a roupa também para o outro lado. Eu estava num determinado local e a moça falando que no tempo da Covid a avó dela tinha morrido por engano, não tinha sido Covid, e eles praticamente mataram a avó dela. E ela falando de um vizinho que estava bem de saúde, estava tranquilo, e de repente ele foi levado para o hospital e tiveram tanta consideração com ele que do jeito que ele foi, com a roupa que ele estava, parece que foi até de cueca, que botaram ele dentro do saco, enveloparam, e ele não teve nem direito a ter uma roupa digna para se despedir, né, pela última vez da terra. Jesus aqui vai falar sobre os cuidados e as inquietações dessa vida. E logo de cara Jesus vai falar sobre a ansiedade. Muitas das vezes a gente está ansioso por tanta coisa, querendo tanta coisa. Os ansiosos, a ansiedade é um mal-estar físico e psíquico que tem tomado conta de boa parte da sociedade e até de muitos cristãos. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus, mas preocupadas com coisas que elas não podem fazer, muitas das vezes preocupadas com uma circunstância, preocupadas com a própria vida. E o Senhor Jesus, quando está falando a seus discípulos, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês não andem ansiosos por nada, vocês não fiquem preocupados quanto à vida de vocês, o que é que vocês vão comer, o que é que vocês vão beber, o que é que vocês vão vestir, porque a vida, né, não é a vida mais importante do que o mantimento, né, o corpo mais importante que o vestuário, mas a gente foi acostumado a se preocupar com essas coisas. Não é que a gente não vá correr atrás, mas a gente não pode deixar que essas coisas nos dominem. Tem pessoas hoje que estão vivendo à base de remédio, porque a minha vida está aqui, porque deixou a ansiedade tomar conta, deixou esse mal tomar conta. Quantos cristãos estão aí e não estão prestando atenção que Deus, ele não deixa seus filhos desamparados, Deus não deixa faltar, Ele sempre vai suprir a minha e a sua necessidade, seja ela em que área for.
Ah, pastor, eu preciso de mantimento. Deus vai abrir a porta e vai ter o mantimento na sua casa. Ah, pastor, eu estou endividado. Deus é dono do ouro e dono da prata. Ele não vai deixar que a gente pereça. Mas nós, seres humanos, a gente tem uma certa limitação de só acreditar em Deus quando a gente está de posse das coisas. A Bíblia diz que Deus, ele diz: Moisés, o povo agora vai comer o maná do céu. E durante 6 dias, o povo vai sair e vai, durante 5 dias o povo vai sair e vai colher cada dia a sua porção. Porém, no 6º dia, eles vão colher a porção do 6º dia e a porção do 7º. Cada um colhe aquilo que consegue comer, o que é suficiente. E o povo, na hora de colher, quando ia colher, ficava preocupado se ia faltar comida, colhia a mais. E a Bíblia diz que aquilo que eles colhiam, além do que Deus queria que eles colhessem, apodrecia. E quando a gente vai meditar sobre isso, sabe por que Deus faz isso? Porque quando a gente se acha autossuficiente, a gente não quer mais buscar o reino do Senhor. Quando a gente olha para a nossa despensa, tem comida à vontade, olha para a conta bancária, não está faltando dinheiro, olha para as coisas, tem um carro, tem uma situação boa, a gente não quer buscar Deus. O reino de Deus vai ficar lá em último lugar, lá no cantinho, porque o ser humano, ele, na sua maioria, aprendeu a buscar a Deus só quando está em dificuldade. Você imagina nós como pais, né? Que pai queria que o filho só buscasse ele quando estivesse precisando? Quer dizer que você só vem na minha casa quando você está precisando? Você nunca vem aqui na minha casa dizer que me ama, dizer que a minha companhia lhe faz bem? E muitas das vezes nós somos assim. Então a primeira classe de pessoas que o Senhor vai falar aqui é com os ansiosos. Qual é a ansiedade que está no seu coração? Qual preocupação você está deixando entrar no seu coração? Irmãos, eu aprendi com Deus que a gente não deve se preocupar por nada. Nada, luta nenhuma. Senhor, antes da luta ser minha, ela é primeira tua. Eu coloco nas tuas mãos. Olha, a minha dificuldade é essa área, é esse problema, é essa situação, é isso, é dessa forma. Eu ultimamente eu tenho ficado com a banda da cabeça doendo, e não é por preocupação, mas eu creio que pelo o desgaste do dia a dia, o estresse dessa correria. Mas eu não fico preocupado. Senhor, será que eu vou conseguir chegar? Será que vai dar certo? Não, porque eu aprendi a confiar em Deus, que Ele vai suprir, que Ele vai chegar e no momento certo Ele vai dar a resposta. Pelas experiências que eu já tenho passado com Deus, eu aprendi que Deus não vai nos deixar na beira do caminho, de jeito nenhum. O nosso Deus, Ele vai estar sempre ali do nosso lado, insistindo. Se você olhar para as coisas que já aconteceram em torno da sua vida, quantas vezes Deus deixou você para trás? O desânimo pode ter vindo, a luta, mas veja se Deus deixou você perecer. Até mesmo em momentos que a gente ficou até rebelde com Deus, mas o Senhor sempre ia ali e dizia: filho, levanta, para com isso, caminha novamente, segue, começa a caminhar de novo. Só que quando nós vamos falar a respeito de prioridade, porque o texto está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça. A prioridade é preferência. O que é que eu prefiro? O que é primeiro na minha vida? A Bíblia diz que Elias chega na casa da viúva. E o interessante, irmãos, quando você vai para a Bíblia, Deus nunca leva o cristão para um ambiente tão próspero. Ele sempre leva ele para um ambiente de dificuldade, para lá mostrar sua grandeza. Elias está lá no ribeiro de Querite, já há um bom tempo. A Bíblia vai dizer que ele passa 3 anos e meio naquele ribeiro, e a água acaba, cessa a água daquela fonte, e o Senhor vai até Elias e diz: olha, levanta, e tu vai agora
à casa de uma viúva. Tu vai lá na casa de uma viúva que eu tenho ordenado, né? Capítulo 17, verso 8 de 1 Reis. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, quando você vai para essa palavra, dá para entender que Deus escolheu a pessoa mais rica da cidade para dar sustento para o profeta. Mas quando o profeta chega na casa da viúva, a circunstância não era nada boa não. Ela estava caçando, procurando graveto para fazer um fogo, para cozinhar a última refeição que tinha dentro da sua casa. E a Bíblia vai dizer que ela estava apanhando aquela lenha quando chega o profeta, e o profeta diz: olha, me traz um pouco de água, dá um pouquinho de água aí, traz aí um pouco de água para que eu beba. E ela olha, acredito que ela olha para aquela situação e ela vai buscar água. Quando ela está indo buscar água, ele diz: olha, traz também um pouquinho de pão. Aí a mulher para e diz assim: meu senhor, vive o Senhor, que eu não tenho mais nada. Eu só tenho esse pedacinho de bolo que eu já determinei no coração que eu vou comer com o meu filho e a gente depois vai morrer. E o profeta olha para ela e diz assim: faz o bolo como tu determinou no coração, mas primeiro tu traz para mim, me dá a prioridade. Primeiro você me honra. Olha, irmão, pare para pensar se não é uma posição de fé. Porque era a vida dela, a vida do filho e a vida do profeta. E ela está dizendo assim: minha vida eu coloco nas tuas mãos, a vida do meu filho também nas tuas mãos, porque eu vou priorizar fazer a vontade de Deus. Eu vou priorizar o reino. Eu vou dar preferência para Deus. E a Bíblia vai dizer que ela, quando traz o pão, olha só o que é que o profeta vai dizer, né? Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente este punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E disse, né? E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti, olha só, depois farás para ti e teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor te der chuva sobre a terra. Aí Deus está dizendo a ela: olha, você está vendo essa dificuldade? Eu não vou deixar faltar o pão, não vou deixar faltar o mantimento na tua casa, não vou deixar faltar o azeite, a minha presença não vai faltar. Vou suprir as tuas necessidades até o dia que eu mandar a chuva. Mas você vai ter que aprender que primeiro tem que me honrar. Irmãos, às vezes eu fico imaginando, eu já imaginei na minha mente essa mensagem diversas vezes, e fico imaginando, porque a Bíblia vai dizer que a farinha multiplica, e eu creio que ela está fazendo e a farinha está multiplicando lá. Mas se a gente trazer para a nossa realidade no dia a dia, pode ser também diferente. De repente alguém está vindo para a cidade de Sarepta com uma carga de trigo, e de repente Deus chega e diz assim: olha, você vai ter que deixar alguns sacos desse trigo ali na casa da minha filha. Fiquei imaginando ela fazendo, porque eu vi eu não sei se vocês ouviram, botei no grupo outro dia, eu até mandei essa mensagem para muita gente, a galinha, a mensagem da galinha. Ela tinha uma amizade muito grande com um bode, e o filho dela, né, o Pintinho, saiu para a rua, acho que foi para a escola. Quando voltou, disse: mamãe,
o seu bode disse que vinha comer aqui em casa hoje. E ela muito, angustiada dentro de si, mas o bode era muito amigo, muito amigo dela, e ela não queria dizer não, que não tinha comida, não tinha dificuldade. E ela disse: diga a ele que pode vir para a gente almoçar junto. E não tinha nada, a despensa dela estava vazia. E chegou o bode e achou por pouco, trouxe a esposa. E ela, a última refeição que tinha, botou na mesa, está comendo, muito feliz. A refeição que ela tinha para comer, ela e o filho, quem comeu foi o bode e a esposa do bode. E ela começou tomando água. Olha só, tomando água, e disse: não, vou tomar só essa Sprite, dizendo que era refrigerante. E a mulher do bode disse: eu quero também. E nem água tinha. E como o bode conhecia ela muito, quando olhou para ela, que viu ela dentro de si, o bode disse: não, deixa, eu vou buscar. Fique aqui que eu vou buscar. E quando ele chega na cozinha dela, não vê nada. E ele quebra de maneira proposital um copo. E chega lá para a esposa dele e diz: olha, querida, a última Sprite que tinha eu quebrei sem querer, mas eu vou ali no supermercado comprar e volto já. E quando ele foi, comprou todo o mantimento que ela precisava, supriu a necessidade, não permitiu que ela passasse nenhuma vergonha. E quando terminou o jantar, ele ainda chegou perto e disse: aqui está o dinheiro para suprir o resto das suas necessidades, e me procure. Deus sabe do que a gente precisa. Ele não vai deixar faltar o pão, Ele não vai deixar faltar a veste, Ele não vai permitir que de maneira nenhuma você ou eu seja destruído. Porém, nós, e principalmente nós cristãos, a gente muitas das vezes até duvida da fidelidade, do poder e da ação do nosso Deus. Mas a prioridade, ela tem alguns níveis. E aqui eu quero falar de 3 situações em que às vezes a prioridade ela deixa de atuar na minha vida e na sua, porque a gente de repente está se comportando como algum desses. Primeiro, a Bíblia vai nos dizer no livro de Mateus 8:18 que a gente tem que passar para o lado de Cristo. O primeiro ponto da prioridade que eu destaco aqui é passar para o outro lado. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e ainda não assumimos posição. A gente ainda está em cima do muro. E Deus está dizendo: passa para o meu lado. Entra no barco. Para de viver oscilando no teu pensamento. Porque Jesus, ele ordena, ele vê aquela multidão e a multidão sempre vai querer tirar eu e você da presença de Deus. Esses dias ontem, minha esposa teve uma revelação de muitas lutas espirituais, bruxaria sendo mandada para nossas vidas. E nós temos que levantar a cabeça e começar a fazer o que a gente sempre fez: orar, não desejar o mal, pagar o mal com o bem e continuar. E Deus mostrou para ela quem era a pessoa. A gente sabe de onde está vindo as setas, mas eu não tenho coragem de abrir a minha boca para lançar para ninguém maldição. Não, porque a Bíblia diz o quê? Orai por quem te persegue e bendizei daqueles que falam mal de ti. Às vezes eu quero não conhecer a palavra de Deus, sabia? Porque quando você conhece a palavra, parece que o peso é maior. O peso é muito maior porque o Espírito Santo vem dizer assim: você sabe onde está escrito, você sabe que é dessa forma, você sabe que é dessa maneira. Foi ontem a irmã chegou e disse: olha, Deus está mandando agir assim, 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 fechar algumas brechas. É quando eu saí de casa hoje, eu disse para minha esposa, disse: eu passei outro dia por aquele cidadão, teve um camarada que eu estava no atacadão, pare bem, e o cara veio me humilhar lá dentro do atacadão, veio indagar porque era que eu estava fazendo feira.
E dentro do atacadão veio me acusar que eu estava fazendo a feira com o dinheiro dos irmãos. Imagina, eu estou fazendo minha feira, trabalho que nem um condenado na obra do Senhor, e o camarada lá no atacadão veio me humilhar lá dentro. Eu ainda peguei uma zoada com ele lá. E eu estou caminhando com o Natan, e quando eu vejo esse abençoado, na minha mente eu disse: se ele olhar para mim, eu dou uma bombada agora. Vou dar uma bombada nele e vou pegá-lo com força. Fiquei na mente. Aí passei, ele também não olhou para mim. Eu disse: quando ele voltar, se ele olhar, eu dou uma bombada nele. A bombada que eu não dei naquele dia no atacadão, eu dou agora. Mas ele passou na dele, passei na minha. Quando eu saí, eu disse à minha esposa: eu digo, eu passei para ela, disse: talvez essas brechas que Deus está mandando ser fechadas. Eu disse: mas é porque a gente que está fazendo a obra de Deus, a multidão de toda maneira quer nos tirar da presença do Senhor. Tem gente que não quer compromisso com Deus e não quer que eu e você tenha. Não quer ser servo e não quer que a gente seja servo também. A multidão. Então Jesus está dizendo: passe para o outro lado. E passar para o lado de Cristo significa morrer para o mundo, matar a velha criatura. Que pense, ele não morre, a velha criatura não morre 100% dentro de nós, ela fica amortecida. E qualquer movimento que a gente fizer fora da vontade de Deus, o velho homem vem e vem com força. E vem com força. Então, talvez o que está precisando para que você aprenda a priorizar o reino de Deus é passar para o outro lado. Em todos os sentidos, tomar uma posição. Olha, a partir de agora vai ser dessa forma, vai ser dessa maneira. Aconteça o que acontecer, se levante quem se levantar, eu vou estar nessa posição. E quanto mais a gente busca, quanto mais a gente desce, Marcão se levanta. Eu fiz uma chamada hoje lá no grupo da igreja. Eu estava estudando agora pela manhã, e eu estava estudando o livro de Daniel, capítulo 10, verso 8. E o Senhor me deu uma palavra poderosa que amanhã estarei ministrando. Irmãos, quando você começa a cavar, né, vocês que gostam de estudar, Williams que gostam, você começa a cavar, Deus vai mostrando. E o Senhor me falou primeiro do propósito de Daniel. O que Daniel propôs no capítulo 10. Ele busca o Senhor em jejum e oração, porque ele queria a revelação de uma palavra. O Senhor também me falou a respeito da briga espiritual, do tamanho da briga que ele arrumou por conta do propósito. Às vezes a gente compra propósitos e a gente não tem ideia do tamanho da briga que a gente compra. A gente simplesmente diz: olha, eu vou começar a fazer isso, eu vou agir por isso, e a gente se esquece do tamanho da briga. E Daniel arruma uma briga feia, porque ninguém menos do que o príncipe da Pérsia. A Bíblia vai dizer que é um demônio de alta patente, um principado poderoso se levanta contra a vida de Daniel. E o Senhor me trouxe aqui a revelação dessa palavra, das consequências que vem sobre a vida de Daniel por causa do propósito. E é isso que eu vou falar amanhã, não vou estar ministrando aqui agora, mas é profundo, irmão. É algo muito profundo, porque quando nós determinamos no nosso coração fazer a vontade de Deus, o mal se levanta. E se levanta mesmo. Você quer tirar a dúvida, quando determine alguma coisa espiritual no seu coração. Olha, eu determino que eu vou jejuar 10 dias. Determine para você ver. Eu determino que a partir de hoje essa área que me afetava não vai me afetar mais. Determine para você ver o que é que vai acontecer. Não é que o céu não vai estar a seu favor, o inferno vai se levantar para que não aconteça o que você está falando. Então, muitas das vezes nós precisamos dar prioridade, preferência às coisas de Deus, mas a gente precisa tomar posição de passar para o outro lado. Que muitas das vezes a gente fica em cima do muro, sabe que essa posição de estar em cima do muro não é a certa, mas a gente fica em cima do muro. Às vezes não quer reconhecer que o outro está certo,
Às vezes acontece muito isso entre casal. O meu marido está certo, mas eu não quero dar o braço a torcer. Minha mulher está certa, mas eu não quero dar o braço a torcer. E essa posição faz a gente ficar travado. Qual é a outra coisa que esse texto vai destacar, que também está lá em Mateus 8, a partir do 18? Tem muita gente dentro da igreja que ela se torna escriba. Como assim, pastor? Escriba, porque o escriba, ele tem dificuldade de priorizar o reino de Deus. Por que ele tem dificuldade? Porque o escriba, ele é um observador da lei. E muitos dos escribas, quando nós adotamos essa posição de ser um escriba, a gente vem mais observar o culto alheio do que olhar para dentro de nós mesmos. Tem pessoas que estão na igreja incomodadas porque é o irmão, porque é a irmã, é tanta coisa. Mas eu digo, rapaz, como é que a pessoa vê tanta coisa e não consegue olhar para o culto? Rapaz, eu vi o irmão que ele está dormindo. Eu vi o irmão que falou não sei o que. Eu contei quantas vezes o irmão foi no banheiro. Eu digo, rapaz, tu teve tempo para tudo isso. Eu vi ontem o Francisco pregando. Ele disse que o pastor se ausentou da congregação e deixou o presbítero lá 1 mês. Aí quando o pastor chegou, aí aqueles irmãos que gostam de conversa foi lá até o pastor e disse, olha pastor, não dá certo não de deixar o presbítero não aqui na igreja tomando conta não, o senhor não deixe mais, porque ele só pregava um texto. Aí o pastor disse, qual o texto? Ele disse, eu não me lembro não agora qual o texto que ele pregava não. Aí o pastor disse, eu vou deixar ele mais 1 mês, quando você se lembrar do texto, aí você vem falar comigo. Porque as pessoas estavam mais preocupadas em ver a vida alheia do que olhar para dentro de si, acender a lamparina dentro de nós. Então, às vezes dentro da igreja tem muito escriba. O irmão, você viu o irmão, às vezes o irmão está ali pedindo a Deus para falar com ele. Às vezes a pessoa entra dentro da igreja igual uma Ana, entra calado, se derramando ali, às vezes no espírito com Deus. E a pessoa está, por que o irmão está triste? Por que o irmão está assim? Meu irmão, vai orar. Isso está impedindo você de priorizar Deus, porque você, no lugar de ser servo, virou um observador. A Bíblia diz que aquele jovem rico chega perto de Jesus e diz, bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, guarda os mandamentos. Eles, quais? Não, está tão arrogante, quais? Aí Jesus disse, não vai matar, não vai roubar. Não, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Aí Jesus disse, só falta uma coisa. Pega tudo que tu tem, vende e dá para os pobres, depois tu me segue. E ele não pôde seguir a Cristo porque o coração dele estava pegado com as coisas desse mundo. Um outro tipo de pessoa que vai ter dificuldade dentro da igreja de priorizar o reino de Deus são os mortos. Não só na igreja, mas no mundo também. E quem são esses mortos? São aqueles que não têm o Espírito Santo. Não tem o Espírito de Deus. Está lá no próprio texto de Mateus 8, que um dos discípulos diz assim, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Jesus disse, olha, deixa os mortos sepultar seus mortos. Tem muita gente vazia de Deus. Não sente mais a graça, não sente a presença, não tem o prazer de priorizar o Senhor. Não se envolve com o culto. E muitas das vezes nós precisamos, irmãos, parar um pouco, refletir, o que é que eu quero? Para onde eu estou caminhando? Que evangelho está sendo o meu? E Jesus queria que eu ficasse na mente dizendo, se esse cabo olhar para mim eu dou um murro. Não. E quem é que tem que se consertar? Sou eu. Ele me ofendeu? Ofendeu. Mas a Bíblia diz o quê? Que quando alguém te bater na face, oferece a outra. O evangelho é difícil porque o evangelho nos confronta. O evangelho não confronta a outra pessoa, não, é nós mesmos. A Bíblia diz que os que são de Cristo crucificam a carne. E não é fácil não a gente crucificar a nossa carne. Imagina você ver uma revelação que alguém que você levantou, que você estendeu a mão, está fazendo bruxaria com a sua vida. Tem rapaz que infeliz, não dá vontade de ser, mas rapaz, por isso que eu estou aqui cheio de problema, e esse filho de uma mãe está aí me desejando mal. Mas quem é que paga
a cada um segundo suas obras. Sou eu? É você? É Deus. Às vezes tem coisas mais profundas que Deus não revela para mim e para você, porque senão a gente vai ficar com o coração travado, e fica mesmo. Para que as coisas profundas de Deus aconteçam sobre nossa vida, a gente tem que estar vazio. E às vezes eu comparo, eu não sei se essa comparação ela vai ser uma comparação adequada, mas eu comparo o crescer no espírito com cavar uma fossa. Como assim, pastor? Porque o primeiro metro é fácil, você sozinho cava. Até o segundo você consegue fazer sozinho, mas quando passa do terceiro metro para baixo, você já precisa de ajuda. Porque você pode até cavar, mas você não tira o barro do lado de baixo sozinho. E do terceiro metro para frente, lá dentro já não é mais o mesmo ar que você respira, você já tem dificuldade para respirar lá embaixo. Então quanto mais a gente desce, mais dificuldade se tem. Por que eu faço essa comparação? Porque é necessário que a gente cada vez mais se esvazie. Você imagina se o nosso poço espiritual, porque dependendo do terreno, cada terreno tem as suas dificuldades. Tem terra que você cava com 1 metro, tem água, ou até menos. Eu já ouvi você cavar até menos, você acha lá água. Já tem terra que você cava para achar água com 5, com 10 metros, dependendo do lugar, com 60, para você encontrar uma veia d'água. Então, olhando para nós, aonde eu vou encontrar as águas vivas que Deus disse que do nosso interior vai sair? A terra que sou eu é uma terra que precisa ser planeada, trabalhada, e isso demora um certo tempo. Alguns dizem que o poço de Jacó foi 20 anos para poder sair a água dele. 20 anos. 20 longos anos cavando. Mas até hoje ele está lá jorrando água. Talvez algo na sua vida está demorando, mas Deus está dizendo: me priorize, me busque mais, desça mais. E às vezes a gente tem medo de nadar em águas profundas. Ezequiel tem uma revelação no livro de Ezequiel 47. Louvado seja o nome de Jesus. E Ezequiel vai falar o seguinte: que ele estava andando, depois disso o Senhor o fez voltar. Aleluia. O Senhor fez voltar, e eis que saíam águas debaixo do umbral da casa para o oriente, para a face da casa, dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao lado sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas davam nos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas davam pelos joelhos. E outra vez mediu mais 1000, e me fez passar, e as águas davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, que deviam se passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. O apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que buscar a Deus para que a gente saiba qual é a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. Às vezes a gente não quer priorizar esse reino, porque quando nós começamos a buscar, as coisas acontecem. Talvez tem coisas em minha vida que não foi desengatilhada ainda, porque ainda me falta buscar mais. Na sua também. Talvez eu esteja aqui pregando para pessoas que têm um dom de cura, mas para que esse dom seja despertado é necessário busca. Todos esses homens que no passado se destacaram, eles oravam bastante, eles renunciavam,
Eles tinham características iguais de prioridade, de priorizar o reino de Deus, de deixarem suas próprias vidas de lado e deixar o reino de Deus em exclusividade. Eu estava meditando, lendo, com a minha correria, eu li 28 páginas, ainda falta ler mais um bocado, porque tem muita página no livro. Mas vendo a história do pastor Benny Hinn, Benny Hinn, se eu não estou enganado, e ele falando da experiência dele com o Espírito Santo, a grandeza, né? E ele falando da mulher que ele foi no culto, que era muito usada pelo Espírito Santo, e ele contando a narrativa que para chegar na igreja tinha que chegar de madrugada, porque senão não entrava. Parece até uma coisa assim que você fica até sem acreditar, porque ele disse, tinha que chegar cedo e ficar na fila esperando 2, 3 horas para entrar, e quando abriam as portas tinha que sair correndo, porque senão era atropelado. Olha, irmão, num culto. Você ouvindo isso, você fica até sem entender, mas a mulher era usada pelo Espírito Santo de Deus numa intimidade profunda. E ele disse que chegou, conseguiu pegar as cadeiras na frente, mas alguém chegou e disse que aquelas cadeiras já estavam reservadas, e ele ainda conseguiu ficar na terceira fila. E quando a pregadora entrou, só a presença dela já fez o ambiente mudar, porque o Espírito Santo entrou com ela, irmão. Olha que coisa tremenda. E ele disse que quando ela começou a pegar o microfone para ministrar, ela começou a chorar, e ela chorava, porque o Espírito Santo estava triste. Ela chorava e gritava dizendo, não entristeçam ele. Olha, não entristeçam ele. E ele ficou sem entender, porque até então ele não tinha conhecimento de quem era o Espírito Santo. E ela chorando, e cada vez mais que ela falava, ele dizia que parecia que era com ele que Deus estava falando, e ela dizia, não entristeçam o meu amigo Espírito Santo, não entristeçam o meu Deus, não entristeçam ele. E a Bíblia diz que a gente não entristeça o Espírito Santo. Muitas das vezes eu e você, por não priorizar as coisas que Deus já colocou nas nossas vidas, a gente está entristecendo Deus. A gente acha que as coisas desse mundo vai ser para sempre. Não, irmãos, aqui é tudo temporário. Por isso que a gente às vezes não entendia Paulo e os apóstolos, porque Paulo, ele estava preocupado com a vida dele aqui, não. Ele estava vendo uma glória muito maior. Paulo já não tinha a vida dele como preciosa. Imagina alguém que apanha o dia todo e de noite ainda consegue arrumar força para orar. Está com a mão e os pés amarrados. Ainda chega para o companheiro e diz assim, tu está bem? Vamos cantar. Imagina os presos olhando para aquele homem dizendo assim, como pode? Foi injustiçado, apanhou o dia todo e ainda está com força para cantar. E Paulo canta, e a Bíblia diz que aquele cárcere é abalado, porque quando a gente faz a vontade de Deus, ele guerreia por nós. A gente às vezes não compreende. Ah, não, eu vou pagar o mal com o mal. Ele diz, pague não, filho. Quem retribui sou eu. Porque eu fico imaginando isso. Imagina alguém orando para você se dar mal e vendo o tempo passar e nada acontecer com você. Oxi, porque não está acontecendo? Tem tudo para dar mal e você está vivendo. Paulo chegou na Ilha dos Bárbaros, o que foi que aconteceu? Ele já estava vindo de uma viagem difícil. No mar, o barco já tinha afundado e com muita dificuldade chegaram na Ilha dos Bárbaros. Quando ele chega lá, vai pegar alguns gravetos para acender um fogo, e o que é que vem? Uma víbora vai lá e morde a mão de Paulo. Os bárbaros ficaram olhando para Paulo e disseram assim, esse homem é um assassino, porque escapou da fúria do mar, mas os deuses não querem deixá-lo viver, e certamente ele vai morrer, porque era uma víbora venenosa. Mas a Bíblia diz que Paulo pega aquela víbora, talvez ainda tivesse enganchada na mão dele, e joga ela no fogo. E o tempo passa,
E os bárbaros dizem, não vai morrer não, o veneno dela não vai matar não. Que está naquela víbora não vai passar para Paulo não. E eles veem que nada acontece. O mundo nos lança venenos. E o Senhor diz assim, eu já te dei um antídoto. Glória a Deus. Porque o meu sangue corre na tua veia, o meu espírito está dentro de você. E quando a gente passa a fazer o contrário, priorizar as coisas de Deus toma conta de tudo, irmãos. Tudo. Muitas das vezes não é como nós queremos, mas é como Ele determinou que seja. Glória a Deus. Quando as portas se fecharam para mim, eu queria que Deus me desse dinheiro para eu ir lá e comprar, para não depender de ninguém. Mas Deus disse, você vai depender de uma viúva. Até quando eu der chuva na sua terra. Em outras palavras, eu entendo Deus dizer assim, até quando eu lhe ver quebrantado. Até quando eu lhe ver mudado. Se você for olhar na história da viúva, Elias chega na casa dela, o mantimento chega, mas tinha algo na vida dela que precisava ser consertado. Tinha algo na vida da viúva que precisava ser tratado, talvez um pecado escondido há muito tempo. Se você for lá no texto, você vai ler 1 Crônica 17, deixa eu ver aqui rapidinho. Crônica não, Reis. Quando você vai no texto, você medita, você diz, rapaz, às vezes a gente até pensa que Deus pode se esquecer de alguma coisa, mas não, está tudo anotado no livrinho dele lá, no livro da vida, no livro das obras. Aí está lá, repare bem aqui, não sei se você já leu esse capítulo todo. 1 Reis 17, cadê aqui e tal? Glória a Deus. Cadê aqui? Verso 17. E depois destas coisas, depois que não está faltando farinha na casa dela, não tem falta de azeite, 1 Reis 17, 17. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou muito até que nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Olha o que ela está dizendo. Tu veio fazer o que aqui? Tu veio fazer eu me lembrar dos meus pecados e veio matar meu filho? Porque a Bíblia vai dizer que tinha muitas viúvas em Israel, mas o Senhor mandou Elias na casa da viúva de Sarepta, porque Deus queria tratá-la através da vida do profeta. Às vezes tem coisas que Deus poderia fazer diferente, mas diz assim, eu vou permitir que seja dessa forma, desse jeito, porque eu quero tratar você primeiro. Eu me lembro quando eu fiquei na dependência 100%, ainda dependo, hoje eu dependo 200, né? Mas eu não tinha experiência, e sem ter nem era nem beira, dependendo de Deus. Eu digo, rapaz, agora o negócio estreitou do meu lado, sem dinheiro para nada. Aí entra a minha sogra com um pratinho de pires, com uns pedaços de mistura de frango, e eu disse, eu vou comer não. E Deus disse, você vai comer? Ele falou, não. E fiquei contendendo com Deus. E Deus disse, você vai, porque foi ela e foi sua mãe que eu ordenei que ele sustentasse até que do céu eu mande resposta. E Deus só mudou o quadro quando quebrou o meu orgulho, quando tirou de mim a soberba, quando viu que dentro de mim não tinha mais nada que o mundo tinha colocado. Às vezes as circunstâncias não são como nós queremos, porque Deus quer moldar o vaso, e Deus não muda o vaso de fora para dentro, não, é de dentro para fora. Deus mexe nas estruturas. Tem hora que o Senhor faz a gente passar por situações para que a gente entenda que só Ele é Deus. Então eu deixo essa palavra nessa noite, não quero forçar muito tempo, né? E também pedir à congregação, né? Graças a Deus, a rampa ficou bonita aí, ficou bem. É o pedreiro aí, né? Deus é bom. Eu creio, irmãos, era para ser o ano passado. A gente ainda tem, acho que dá uns 5 metros para lá. Se não for, chegar perto, né? Mas aqui quando abrir vai ficar grande, vai ficar bem bonito. Aí estamos com essa meta, com essa batalha. A gente está nessa questão do piso da sede, mas vamos juntar as forças para a gente fazer essa parede, puxar. As telhas já está certa,
A gente vai precisar só da madeira, tijolo, areia e cimento para a gente tocar o barco e fazer, né? Pedreiro já tem, servente também, então, né? É só deixar Deus agir. Eu se eu não conseguir trabalhar em pé, eu fico sentado, mas eu faço. Pelo menos numa fileira de tijolo eu boto, né? Eu estou lá no São Caetano fazendo assim, eu sentado do lado. Eu vou estar aqui em casa do mesmo jeito. Bota um banquinho, que a coluna não está muito legal não, mas a gente faz. E vai ficar bom aqui, vai ficar bom no bairro nosso, no São Caetano, na sede. Eu já mandei fazer a placa do São Caetano, mas depois vem aqui, vem o bairro nosso, vem a sede. Ela custa R$800 a placa, mas também vai ficar muito bonito na frente. Ela é luminosa, no LED, tudo certinho. Deixar pintadinha no padrão para deixar a igreja bonitinha até no dia da festa, que esse ano com certeza vai ser diferente. Amém, amados? Então priorize o reino de Deus, priorize a oração, priorize o jejum, priorize os cultos, priorize abençoar a obra do Senhor, priorize sua vida espiritual com Deus, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que são dias que antecedem a volta do nosso Senhor. Estenda as mãos aqui com o presbítero Kaique, que tenho certeza que juntos, né, essa igreja vai crescer bastante. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Estou com uma gordurinha aqui, né? Estou com 9 minutos. Vamos agradecer ao nosso Deus. Vamos louvar esse louvor. Bota aí o playback dele aí, 394. Louvado seja o nome de Jesus. A mão no arado. Eu canto muito esse louvor também em casa. É muito bonito, né? Quem bota a mão no arado não pode olhar para trás não, de jeito nenhum. Porque o próprio Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto, não serve. Louvado seja o nome de Jesus. 394 da harpa cristã. Bota com Carlos José. Acho que é Carlos José. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Aleluia. Eu não sabia a história desse louvor, né? Olha, eu caí aqui pesquisando, fuçando, né? Estudando. E é muito bonito, né? Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhadinha. No arado já pois constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Animes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser um soldado de sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Oh glória, aleluia. Não, as mensagens da cruz nas perseguições. Oh glória a Deus. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz. Te consolará, esquecerás teus lidados
a gente se manter firme priorizando o reino dos céus, é oração. É oração. Quanto mais a gente ora, a gente busca, mais do céu a gente almeja ter. Então que nessa noite a gente coloque no nosso coração, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas Ele vai acrescentar. Deus vai cuidar da finança, da saúde, do casamento, dos filhos, da nossa vida, de tudo. Amém? Senhor Deus, a Tua palavra foi ministrada. Nada estou levando à minha casa, Pai, mas aquilo que o Senhor mandou falar nessa noite, falei à Tua congregação. Leve em paz Teus filhos às suas residências, guardando, livrando do mal, Pai. Em nome de Jesus eu peço e já te agradeço. Amém e graças a Deus. Que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos. E a igreja diz: Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus.